Vocês viram essa introdução meio diferentona do vídeo? Eu tenho uma pergunta. Como vocês lidam com espiritualidade? E o que a arte para vocês tem a ver com espiritualidade? Eu tenho tanto medo de ser uma pisciana que cai numa seita que eu acabo julgando muito a espiritualidade e toda a raiz filosófica por trás. E eu me vi sendo extremamente machista e refletindo muito sobre isso. E eu quero compartilhar toda essa bagunça com vocês. Para a filosofia mesmo, a espiritualidade, ela é um aprofundamento da relação que você tem com você mesmo, consigo mesmo. Faz sentido? Ou seja, não é necessariamente, é uma construção de coisas internas, não é necessariamente algo que tem a ver com a religiosidade, ou só sobre o sobrenatural em si. Mas a gente tem a tendência a achar que sim, né? E para mim a espiritualidade, eu não tenho uma religião específica nem nada, e eu tendo a construir a minha espiritualidade dessa forma, né? Pensando nessa construção dessa qualidade, dessa filosofia de vida. Mas eu sempre tive muito medo de ser uma pessoa. Já que eu sou a pessoa da filosofia, já que eu sou essa pessoa muito pisciana dos sentimentos e, né, eu tinha um segredo, que era, eu sempre gostei de tudo que era um pouco místico, assim, tudo que queria dialogar com coisas sobrenaturais também. Mas eu escondia das pessoas que eu jogava tarô, eu escondia das pessoas essas coisas, porque eu tinha muito medo de que parecesse que eu fosse antivacina, assim, tipo, eu jogo tarô e a partir do momento que eu jogo tarô, eu não acredito na vacina. Eu tinha medo que as pessoas tivessem uma ideia, assim, de mim. E que não é o caso, e hoje em dia eu tô tentando abraçar muito mais esse lado espiritual. E eu acho que muito desse meu preconceito também, tem a ver com uma relação muito forte com o masculino, feminino, patriarcado, nossos papéis de gênero sociais. E eu refleti nisso depois que eu conheci as obras da Ilma A.F. Klint. Eu vou colocar umas obras dela aqui durante o vídeo, enfim, vocês vão pegando, tá? Assim, vamos contextualizar primeiro para vocês. Quem foi a Ilma, né? Ela foi uma artista que dedicou a vida inteira dela a trabalhos gigantescos relacionados à espiritualidade, ou seja, uma missão espiritual que ela tinha, que ela colocou para ela ali, de acordo com as reuniões espirituais que ela tinha com outras pessoas e tal, sobre a religiosidade dela que ela tinha naquele momento, e ela tinha esses trabalhos que eram como se fossem mensagens espirituais. Basicamente, assim, bem superficial mesmo, né? Tanto que alguns artistas, né, alguns historiadores, pessoas, assim, não considero a arte dela como uma arte abstrata, mas como uma arte simbólica, porque tudo ali tem um significado para ela, né? Um significado que ela estava sendo construída e tal. Existe muito mistério nas obras dela também, coisas que parecem, às vezes, estruturas científicas que só seriam descobertas um tempo depois, enfim, existe um mistério na obra dela. Mas uma das coisas que me interessou também foi que existem alguns trabalhos dela muito parecidos com o do Kandinsky, por exemplo, né? E de outros artistas ali abstratos. E como é que a gente sabe disso, né? Porque, e como é que a gente. E aí as pessoas têm uma certa tendência ali de tentar passar um pano e falar, ai, não, imagina, mas ele não copiou, não. Talvez tenha sido, mas talvez não tenha sido. Mas talvez tenha sido cópia. Sim, por que que foi cópia? Provavelmente, né? Porque ele teve acesso às obras dela antes, né? Os pequenos cartões das obras dela. Provavelmente ele teve esse acesso, tem, né, conjunturas ali, historicamente falando. E não eram obras publicadas, a obra dela era escondida, então não tinha nem como alguém fazer a referência. E logo depois ele, né, ele surge ali com essas obras abstratas dele e é considerado um grande gênio. E eu me pergunto que se ela tivesse colocado essas obras, assim como ela colocou na época, assim como ela foi muitas vezes deixada de lado por pessoas que foram ver as obras dela na época, principalmente por esse lado da espiritualidade. Mas se a gente coloca não só artistas, mas outros homens que falam sobre arte, que tem uma arte abstrata, mas falando sobre essa coisa do pensamento, muito mais abstrato, intuitivo, tudo que é intuitivo, tudo que é sentimento, né? É considerado grandes gênios. E as mulheres são consideradas grandes loucas, né?
estava pensando sobre isso, porque, inclusive, eu gosto de arte abstrata, eu gosto muito, né? Vocês já sabem disso, eu gosto de arte abstrata, eu gosto de arte simbólica, eu gosto de artes que têm reflexões de outras coisas e tal. Mas quando eu vi o trabalho da Ilma, eu pensei, meu Deus, isso aqui parece um trabalho de alguém que estava numa seita. Eu não vou gostar desse trabalho, porque é um trabalho de alguém de uma seita. Só que qual a diferença? Só que assim, tem vários outros artistas que eu já gostei de trabalhos. É, não lembro o nome. Ah, esqueci o nome de alguns artistas que assim. O que eles fizeram em vida foi muito pior do que estar numa seita, foi muito pior do que acreditar em alguma coisa, foi muito pior do que ser um antivacina, né? É, e eu me vi julgando a arte de uma mulher por ter um peso espiritual, sabe? Como se algo fosse inferior, assim. E a arte flerta muito com esse lugar de não ter sentido. Se a arte tem sentido, ela perde o sentido de ser artístico também, né? A arte tem a ver com esses estudos reflexivos da vida. Então, a arte ela não pode ter um sentido já muito claro, muito óbvio. E isso me abalou um pouquinho ali, né? E, e aí, se você for parar pra pensar, por exemplo, numa seita, quem que guia as maiores seitas são os homens. Por quê? Porque é muito mais fácil as pessoas acreditarem que um homem tá falando algo racional, mas que seja uma grande baboseira. Mesmo que seja a coisa mais absurda do mundo. Se é um homem falando, a maioria das pessoas vão ter mais tendência a acreditar do que uma mulher falando, né? E isso ficou também na minha cabeça. E outro jogo da pesquisa que fica pra mim é que eu volto naquele sentido da arte que não precisa ter sentido, né? Ela não precisa ter essa seriedade quase científica pra, que a gente tem que ter quando a gente vai olhar um artigo sobre um remédio, por exemplo, né? Ela tem que pegar em outro lugar, ela tem que estar em outro lugar. E muitas vezes a gente vê artes consideradas terapêuticas, espirituais, com um certo preconceito mesmo, né? Daquilo que a gente está buscando. E tem muitos artistas, e me coloco nesse lugar, que o ato de fazer arte já é meio espiritual, assim. Eu acho que essa linha não é muito óbvia, né? Não é muito óbvio, assim, o que que a gente considera uma grande arte, o que a gente não considera uma grande arte, tem muito mais a ver com o racional. Se o racional diz que, né, se o conteúdo, o mercado diz que aquele artista é um grande artista, a gente vai considerar um grande artista, mas como que a gente respeita a espiritualidade, como a gente julga a espiritualidade das obras de arte que a gente vê, das pessoas ao nosso redor, né? É necessário a gente ter uma crítica muito profunda. Eu sou LGBT, então, assim, conversar com uma pessoa crente é muito difícil pra mim. É muito difícil pra mim ter uma empatia, entendeu? Mas como que a gente constrói não uma narrativa, mas como é que a gente constrói as perguntas corretas para a gente dialogar? Eu não sei, eu sinto que é interessante conversar sobre isso, sabe? Sobre como a espiritualidade pincela a arte, mas a arte que é mais racional, ela é mais considerada, né? E quando é uma mulher que desenha, ela já cai para uma arte terapia, ela já cai para uma coisa inferior e ela já vira outra coisa. Então, não sei, eu acho pensamentos interessantes. E outra também, né? Se for parar para pensar, muito do que a gente busca às vezes na espiritualidade, a espiritualidade filosófica, pelo menos, que eu acho interessante, ela não tá só a favor de dar respostas, né? Mas de criar as perguntas, de bagunçar as perguntas, né? A espiritualidade que eu acho interessante. E muitas obras de arte têm a ver com fazer perguntas. Tem a ver com. A pergunta que a gente faz é muito mais interessante do que a resposta.